Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal João Augusto Cura, quem vos fala. A gente já falou do Batman aqui nesse canal diversas vezes. Eu sou um fã do Batman, meu personagem preferido da DC é o Batman. Só que muita gente, quando fala no Batman, pensa automaticamente em Bruce Wayne, associando Bruce Wayne é o Batman. E sim, a identidade secreta do Batman é Bruce Wayne, mas Bruce Wayne não é o Batman. Como assim, João? Na verdade, Batman é um subproduto de Gotham. Inclusive, eu já fiz um vídeo sobre Gotham aqui, eu vou deixar no card para vocês assistirem. Se vocês não assistiram, vão lá, vocês vão entender melhor esse vídeo. Batman é um subproduto de Gotham. A podridão, a corrupção, a, a falta de leis vigentes em Gotham criou o Batman. O trauma que o Bruce Wayne viveu criou o Batman. Então, o Batman é um subproduto dos traumas causados por Gotham. Então, quando o próprio Bruce Wayne se tornou incapaz de ser o Batman fisicamente, Gotham ainda precisava de um Batman. O que fez com que o Bruce Wayne se aposentasse do manto de Batman foi uma coisa chamada idade. O Bruce envelheceu, o corpo dele já não dava conta de fazer o que o Batman precisava fazer. Só que Gotham ainda precisava de um Batman. Gotham ainda vivia o caos. E o Batman era a única coisa que segurava a balança, pendia a balança para o lado bom da coisa. E sem o Bruce para ser o Batman meio que se aposentou. Só que a aposentadoria forçada do Batman prejudicou a fraca estrutura de paz que Gotham tinha. Gotham é um sistema podre, cheio de crime e corrupção de dentro para fora, tanto de parte dos criminosos quanto de parte dos políticos e do poder público dentro da própria Gotham. Então, quando Bruce envelhece e fica impossibilitado de ser o Batman, essa lacuna de poder que emergiu das sombras por causa do Batman deixou de existir. Os criminosos não respeitavam o Batman, eles não respeitavam as leis, eles tinham medo do que o Batman podia fazer. Ah, mas o Batman não mata. Ok, Bruce Wayne não mata, só que ele quebra a coluna. E isso assusta bastante. Ninguém quer ser hospitalizado por 7 meses. Então, tipo assim, o Batman não mata. E eles não têm medo das leis vigentes. A polícia é corrupta. Mas o Batman quebra uma coluna. O Batman desloca seu ombro. O Batman te faz sentir medo. O Batman fazia os criminosos sentirem medo, o que fazia a população de bem de Gotham dormir um pouco mais tranquila. Com a aposentadoria forçada do Bruce Wayne, o Batman deixou de existir. E essa lacuna de poder criou uma nova estrutura de criminosos, porque Nova Gotham, como é chamada no Batman do futuro, já tinha uma nova leva de criminosos. E não era só o próprio Bruce Wayne que entendia que Gotham precisava do Batman. No episódio epílogo, é mostrado que Amanda Waller, já de idade, demonstra entender a necessidade de um Batman. Não de um Bruce, mas de um Batman. Ela tentou fabricar no Terry McInnes um Batman. E ela, de certa forma, até conseguiu. Porque o Batman é um filho de Gotham e um filho da tragédia. Batman Bruce Wayne existiu porque o casal Thomas e Martha Wayne foram mortos naquele beco do crime há muitos anos atrás. O Batman Terry McInnes foi existente porque seu pai, né, o homem que o criou, foi morto por uma corrupção de crimes, né, ali dentro da própria Nova Gotham. E ele, querendo um tipo de justiça, um tipo de vingança, acabou encontrando o velho Bruce Wayne e um uniforme de Batman. O Bruce Wayne entendeu que ele tinha o que era necessário para ser o Batman, e assim Terry McInnes assumiu o manto de Batman. Traduzindo, o Batman é Bruce Wayne? Não. O Batman é Terry McInnes? Não. O Batman é um filho da tragédia. Bruce Wayne criou o Batman. Bruce Wayne criou o Batman. Mas quem criou o Batman realmente foi a própria Gotham. E quem criou a nova geração do Batman, quem deu essa vontade ao próprio Terry McInnes, foi a própria Gotham quando seu pai morreu pelas mãos de pessoas criminosas do meio corporativo da própria Gotham. E durante essa lacuna de poder que o Bruce ficou impossibilitado de ser o Batman, surgiram novos criminosos. Porque sim, o crime não para. Podia ter aposentado o Batman, mas o crime não. Dentro do universo de Batman do futuro foi apresentado pra gente uma renca de novos vilões, alguém que herdou o veneno do Bane, alguém que foi chamado de gangue do Coringa, né, os novos Jokers, foi chamado uma gangue de anarquistas,
tem a gangue dos palhaços, enfim, foi surgindo novos criminosos. Tem a Inc também. Foram surgindo novos criminosos, criminosos que o próprio Bruce Wayne não conhecia ou não enfrentava, porque não são da época dele. Porque sim, Gotham se modernizou. E, infelizmente, os criminosos de Gotham também. Porque assim como no mundo real, Gotham continuou crescendo tecnologicamente, evoluindo e tudo mais, e evoluiu-se junto com ela os criminosos. Então, os criminosos da época do Bruce não existiam mais, já estavam velhos, assim como o próprio Bruce Wayne. Só que uma nova geração de criminosos tomou o poder de Gotham. E sem o Batman, com o Batman aposentado, o crime ia tomar conta de Gotham novamente. Por isso, a criação do Terry McGinnis como um novo Batman, né, o surgimento do Terry McGinnis como um novo Batman, dá ao povo de Gotham, ao povo, tipo, o povo cidadão de Gotham mesmo, um ar de esperança. Ah, mas tem a polícia. 90% da polícia de Gotham, que é o CCPD, ou é corrupto ou é fraco demais para lidar com as coisas. A Bárbara Gordon agora é a atual comissária de polícia e é a única que é honesta ali naquele meio, porque ela herdou esse traço do pai dela, né? E a Bárbara Gordon também já foi membro da Bat-Família anteriormente, quando o Bruce era o Batman. Então, assim, ela tem um certo conhecimento. Tanto que ela chega a saber que o Terry McGinnis era o Batman, porque ela tem certo conhecimento. Bruce Wayne tinha total consciência de que precisava de um novo Batman, de um substituto, porque ele sabia que mesmo que ele morresse, mesmo que o próprio Bruce morresse, o crime ia continuar, porque o crime é eterno. Né? Enquanto existia uma pessoa para cometer um crime, existe um traficante, existe uma gangue do Coringa, existe uma gangue mutante, existe não sei o quê, existe uma Inc da vida, um psiquiatra. Enfim, Gotham é cheio de psicóticos. Né? A gente já cravou isso aqui. Então, enquanto existisse Gotham, existiria crime. Então ele sabia, tá, eu preciso encontrar um substituto. E calhou, né, aconteceu, dessa tragédia acontecer com o Terry McGinnis e os ideais dele se casarem muito. Né, os ideais do Bruce Wayne ali com os do Terry se casarem muito. E o Bruce acabou sendo um mentor para o Terry. E o Terry, o novo rosto por trás da máscara. Ou seja, são duas pessoas diferentes, mas é a mesma sombra. Eles são a eterna sombra do Batman. Por que sombra? Amigo, vamos combinar? O Batman vem das sombras, ele emerge da escuridão. O Batman é uma sombra, só que ele é a sombra da justiça. Ele é a única coisa que mantém os cidadãos de Gotham dormindo minimamente tranquilos. Não só por ter os mesmos ideais do Batman e aceitar o próprio Bruce Wayne como seu mentor, isso faz parte, claro. Mas o Terry McGinnis é o ideal para ser o novo Batman dessa nova geração, porque o Terry McGinnis é jovem. João, o que isso tem a ver com as coisas? Você está falando de questão física, dele conseguir fazer aquelas acrobacias? Sim, mas não é por isso. Porque a pessoa mais jovem está mais acostumada com as tecnologias da época, está mais acostumada com os trâmites da época. Pega o seu avô e leva ele num caixa eletrônico e manda ele sacar dinheiro. Provavelmente ele não vai conseguir. Então, tipo, tecnologias novas que as pessoas não estão acostumadas. Então, por mais que o Bruce Wayne seja um cara inteligente, sagaz e tudo mais, ele tá velho. Ele tá recluso há muito tempo. Talvez ele não conseguisse lidar com as novas tecnologias e os novos avanços da nova Gotham. Por isso, um novo rosto se fez necessário. Quando Bruce Wayne passa o manto para o Terry McGinnis, a gente deixa de associar o Batman a uma única pessoa. Você não associa o Batman ao Bruce Wayne. Você associa o Batman ao Bruce e ao Terry. Ou seja, o Batman deixa de ser uma pessoa. Ele deixa de ser um homem por trás da máscara para ser uma lenda. Praticamente, o Batman poderia ser qualquer pessoa. Basta ter os ideais e a necessidade de enfrentar a escuridão que existe em Gotham. Quando o Terry não puder mais combater, provavelmente vai surgir outra pessoa que fique no lugar dele. Porque, como diz o próprio Bruce Wayne, nas palavras do próprio Bruce Wayne, abre aspas, enquanto houver escuridão, sempre haverá alguém disposto a enfrentá-la, fecha aspas. Na primeira geração, foi o próprio Bruce. Na segunda geração, vai ser o Terry. E, novamente, o Terry está fazendo isso com o aval do Bruce, né? Ensinando tudo, porque o Terry é novato nisso, ele não entende muito. Ele tem o fogo, a vontade, mas ele não tem o entendimento, o discernimento. O Bruce está velho, não tem mais
aquele pique todo, aquele gás, mas ele entende tudo. Então ele passou a ser o mentor. O Bruce passou a ser para o Terry o que a Oracle era para o próprio Bruce. Ou seja, tá ok, o Bruce ainda está participando de tudo. E a fortuna do Wayne ainda está sendo gasta como o Bruce sempre queria que fosse, pelo bem da própria Gotham. Mas o Batman deixou de ser uma pessoa. O Batman não é um indivíduo. O Batman é Gotham. Quando o Bruce morrer, Terry fica no lugar. Quando o Terry não estiver mais disponível para ser o Batman, provavelmente vai surgir outro. E depois outro, e depois outro, e depois outro, e depois outro, porque não vai acabar. O Batman é um símbolo inerente de resistência contra a própria escuridão. Independente se há Bruce, se há Terry, sempre vai haver um Batman. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.